Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Esta é uma casa grande. Eram nessas mansões que viviam os senhores de engenho na América Portuguesa colonial. Mas será que todo homem livre tinha este padrão de vida naquela época? Para descobrir a resposta para essa e outras perguntas, acompanhe a história de Domingos Vieira de Carvalho, uma pessoa que nasceu e viveu no Brasil há mais de 300 anos. Eu, Domingos Vieira de Carvalho, nasci aqui na Bahia, no final do século XVII. Ainda na Bahia, me casei com Maria Cardosa. Eu e Maria tivemos 2 filhos que não sobreviveram à primeira infância. Desgraçadamente, logo depois, Maria se foi. Eu fiquei viúvo e ainda era moço. Você diria que Domingos pertence à elite dos colonizadores? Qual será a profissão de Domingos? Vamos ver a continuação da história. Pois é, viúvo acabei migrando. E lá encontrei e acabei me casando com Ana Gomes, com quem tive 6 filhos. Dois casamentos até agora, 8 filhos e uma migração. Você já conhece histórias parecidas com essa, não é? E a nossa história? Como continua? Será que Domingos foi mais feliz no Espírito Santo? Essas informações que temos sobre Domingos são de 1704, quando ele fez o seu testamento aqui, em Campos de Goitacazes, capitania da Paraíba do Sul, que é atualmente o município de Campos, no Rio de Janeiro. No testamento, Domingos afirma que seus 6 filhos eram falecidos. No entanto, não fala no destino de Ana Gomes. Informa apenas que havia deixado o Espírito Santo e mudado para a vila de São Salvador de Campos de Goitacazes, onde se casou com Maria Nunes. Com a terceira esposa, Domingos teve mais 4 filhos. Domingos diz ainda que o seu único bem, ou seja, sua única propriedade, era uma escrava mulata de nome Antônia. E então, já dá para saber o que Domingos fazia? Por que você acha que ele muda tanto de lugar? E como fica essa história dele declarar uma escrava como sua propriedade? Quanto valeria uma escrava? Quando Domingos morreu, sua viúva, Maria Nunes, pediu à justiça um atestado de pobreza. Ela queria evitar a venda de Antônia para pagar as dívidas do casal. Maria foi atendida. Parece que a viúva de Domingos não ficou tão desamparada. Afinal, tinha uma escrava e as dívidas perdoadas. Mas nesse ponto, nossa história sofre uma reviravolta. As coisas se complicaram para Maria Nunes quando um filho de Ana Gomes, nascido no Espírito Santo, apareceu e tentou se classificar como herdeiro de Domingos. Este filho alegou que seu pai, Domingos, era bígamo, ou seja, era casado com 2 mulheres ao mesmo tempo, pois Ana Gomes, a outra, ainda estava viva. E disse também que seu pai possuía bens que não constavam do testamento. Esses bens eram uma espingarda e um sítio com roças de mandioca onde morava. Pois é. Finalmente descobrimos o que Domingos fazia. Ele era agricultor, plantava mandioca. Os documentos que contam essa história, o testamento e o inventário, têm quase 300 anos. Mas eles não dizem
como o problema das viúvas de Domingos foi resolvido. Mas o que é mais curioso é que essa história é muito parecida com outras histórias que a gente ouve ainda hoje, com as histórias de muitos Domingos espalhados por esse Brasil afora. Muito bem. Vamos agora dar uma resumida no que nós vimos até aqui? Bom, a primeira coisa que esta história nos mostra é que a região da Grande Lavoura, que já estudamos, não era habitada só pelos senhores de engenhos todo-poderosos. Havia também pequenos lavradores, como Domingos, que viviam de plantar mandioca. Apesar de a Bahia, onde Domingos nasceu, e a capitania da Paraíba do Sul, o atual estado do Rio de Janeiro, onde ele morreu, terem sido produtores de açúcar importantes na economia colonial, a agricultura que produzia para o mercado interno dependeria sempre das pequenas lavouras de muitos outros Domingos. Esta história chama a atenção para outra coisa muito curiosa. Olhem só este mapa. Mostra como a população livre e pobre se deslocava pelo Brasil em migrações. Alguns iam em busca de terra, outros em busca de ouro nas Minas Gerais. Todos esses brasileiros, migrantes, como Domingos, acabaram contribuindo para o alargamento do espaço colonial. A descoberta das minas acelerou o processo de migrações para o interior do território. As minas prometiam riqueza para esses aventureiros que ajudaram a povoar e ampliar as fronteiras do Brasil colonial. Na segunda metade do século XVIII, a mineração já não era tão lucrativa. Mas o Brasil continuou a ser uma sociedade escravista. Isto porque a agricultura tornou a se desenvolver. No Maranhão, as plantações de algodão forneciam matéria-prima para as primeiras fábricas de tecido da Europa. No Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo, apareceram novos engenhos. Na Bahia, a cultura do tabaco atingiu seu momento máximo. Os lucros do tabaco serviam para comprar escravos na África. E na época da proclamação da independência, a cultura do café se expandiu no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui alguns documentos interessantes. Veja como os escravos estavam distribuídos nas propriedades. Nos engenhos e fazendas grandes, o número de escravos ia de 50 a mais de 100. Nas plantações de cana, tabaco e algodão, que podiam ser pequenas ou médias, havia de 10 a 50 escravos. Eles podiam tanto fazer serviços domésticos como de produção. Já nos sítios, com produção pequena de porcos, milho ou mandioca, o número de escravos raramente passava de 5 e trabalhavam junto com os donos. E, frequentemente, o proprietário tinha só um escravo. Era esse o caso de Domingos, 100 anos antes. Domingos era pobre. Ao mesmo tempo, todos achavam natural que tivesse uma escrava. Por que será que os brasileiros faziam tanta questão de ser senhores de escravos? Qual seria a importância desse título, que hoje nós achamos até vergonhoso? Ter escravos, pelo menos uns 20, dava importância a um homem livre. Vale a pena até sacrificar outras comodidades para isso, como eu descobri nesse livro. É prova de mendicidade extrema o não ter um escravo. Ter-se-ão todos os incômodos domésticos, mas um escravo a toda a lei. Parece incrível, mas havia proprietários que haviam sido eles mesmos escravos e viraram senhores logo após ter recebido ou comprado a alforria. Alforria, liberdade concedida ao escravo, libertação. A necessidade social de ser senhor de escravos acabou fazendo do tráfico um grande negócio. E muita gente enriqueceu com isso, principalmente os comerciantes. Eu tenho até um mapa aqui para mostrar isso. Os grandes comerciantes do tráfico eram de Salvador e do Rio de Janeiro. E também havia muito comércio interno na colônia. A navegação de cabotagem, isto é, aquela onde o barco vai pingando de porto em porto sem se afastar muito da costa,
partia do Rio para todas as outras regiões coloniais. Só que tinha um porém. Por mais rico que fosse, um comerciante não tinha o mesmo prestígio de um fazendeiro. Senhor de muitos escravos. Vamos ver o que disse o nosso velho amigo e cronista Antonio sobre isto. Antonio foi um jesuíta italiano que viveu no Brasil no século XVII. Ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz ser servido e respeitado por muitos. Então, o que acontecia? Os comerciantes aplicavam seu dinheiro em engenhos e fazendas de café. E essa movimentação toda formou a sociedade brasileira da época da independência. Eu tenho aqui uma representação do Brasil no século XIX. Os escravos eram mais ou menos 30% da população. Aqui em cima, as pessoas livres, que controlavam a maior parte da riqueza. E no meio ficavam todos os nossos domingos, ou seja, 69% dos habitantes do país. Pois é, era assim que vivia a maior parte da população do Brasil no fim do período colonial. Os nossos inúmeros domingos, que apesar de serem pessoas livres, não eram nem comerciantes, nem fazendeiros e muito menos grandes senhores de escravos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a vida de Domingos Vieira de Carvalho serviu para mostrar como era o homem livre nos tempos da colônia. Vimos também como a agricultura se expandiu no país do fim do século XVIII até a proclamação da independência. É bom lembrar que a sociedade colonial dava muita importância para quem era senhor de escravos. Muita gente enriqueceu nessa época com o tráfico de escravos e o comércio interno. Muitos desses comerciantes, por sua vez, compraram fazendas e se tornaram senhores de escravos. E agora, o que você poderia me dizer do Domingos? E de todos que, como ele, estavam atrás de uma prosperidade tão difícil de conseguir?